Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós temos mais uma oportunidade, mais um presente. Deus é muito bom, Ele é sempre maravilhoso. Todo dia te dá um presente. Todo amanhecer é a oportunidade de você recarregar as suas ideias e começar a governar. Hoje você governa. Como eu governo? Plantando semente. As sementes são as suas ideias e as suas ideias é fazendo. José não tinha nenhuma igreja a perder, não tinha Deus de Amor, Assembleia, nenhuma igreja que você conhece. Hoje nós temos várias igrejas, está lotado de tantas igrejas. José não tinha, mas ele tinha uma atitude de filho de Deus. Aonde ele passava, ele fazia as pessoas pensarem com as atitudes que ele tinha em relação às pessoas. Aquela mulher que tentou deitar com ele, ela tinha já esse hábito de deitar com qualquer escravo que ela queria ou homem que ela desejava. Mas com José ela teve que pensar, ela teve que amargar. Esse cara é diferente. Lá na casa de Potifar tinha muita prosperidade, mas não tinha organização. Ele fez aquele pessoal pensar. Como? Com as suas atitudes. Ele não ficou orando a Deus, Deus muda esse lugar, muda essa casa, não. Ele mudou com as suas atitudes. Lá não tinha nenhuma igreja para ele frequentar no domingo, mas ele era a igreja naquele lugar, com a sua vida. Tem muitas pessoas que estão casadas dentro da igreja, ou frequenta algum recinto religioso, está separado. Não conversa com seu esposo, não tem relacionamento com o seu esposo dentro da sua casa. E Deus diz assim, ó, tragam o meu reino para essa terra. O que é o reino? É a cultura, os valores. Zaqueu não foi para o céu para ser salvo. Jesus disse, hoje houve salvação nessa casa. Sabe por quê? É porque ele devolveu 4 vezes mais aquilo que ele tirou de alguém. Ele foi lá e devolveu. Ele não esperou ele converter, não. Ele tomou atitude, ele mudou a sua ação. Daquele homem que pegava dinheiro, ele fez o quê? Devolver aquilo que ele achou que tinha tirado de alguém. O que você tem feito com a sua vida? Com tanta igreja, com tanto lugar, com tanta palavra que você tem, revelação, com tanta coisa. Você tem sido o sal da terra, nós só vamos fazer a diferença. Jesus disse assim, que ele vai voltar somente quando o reino dele for pregado, quando o reino dele for vivido nessa terra, através de mim e de você. Ele não vai voltar porque você está sofrendo, porque o seu sofrimento é a mostra que você vai dar de graça para as pessoas como funciona no reino. Estevão deixou a sua marca, deixou o reino para as pessoas. As pessoas o atacaram com pedra, ele retribuiu com amor. Diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Não é a quantidade de igreja que faz você mudar, mas quando você entende e pratica aquilo que é para fazer. Jesus, ele não ficava pregando para as pessoas, ele ensinava os seus discípulos e mandava eles fazer. Ele não ficava contando história, pregando para eles o tempo todo, não. Ele praticava, eles via ele praticando e depois ele falava, vocês vão lá e vão praticar. Hoje é o culto de você ouvir, domingo que vem é o culto de você praticar. Se você não praticar, não tem como você aprender. Por isso que Jesus disse assim, ó, vocês vão fazer obras maiores do que eu, mas você vai ter que praticar. É ouvindo e fazendo, aí você aprende. Você não pode ficar como na escola cheio de conhecimento. Na escola eles treinaram você a ter conhecimento, mas não tem prática. Na igreja está a mesma coisa, as pessoas têm conhecimento da vida de Paulo, da vida de José, da vida de Daniel, da vida de todo mundo, mas na vida deles não tem resultado. Por quê? O líder não pratica e eles também não estão praticando. Se não pratica, não tem resultado. José teve êxodo lá porque o pai dele praticava. Quando as ovelhas ele não tinha pagamento, que o sogro dele falou com ele que ia pagar ele ovelhas malhadas, e ele não tinha nenhuma ovelha malhada, Deus falou assim: coloca uma vara malhada lá no bebedouro. E ele obedeceu. E aí ele tinha experiência, aí ele contava. Então José praticou.
José não teve Deus estava com ele lá, não, e tudo que ele fazia tocar, não. Ele fazia a diferença. Quando ele estava na cadeia, ele fez aquele homem confiar nele de tal forma que ele passou a chave para ele. Ele tinha a chave da cadeia, ele poderia fugir, mas ele tinha que cumprir o propósito de Deus. Quando o faraó deu para ele o anel do homem mais forte, mais poderoso lá do Egito, ele poderia falar assim, eu vou lá ver mamãe, ver papai, estou com saudades. Não, eu tenho um compromisso com o Senhor. A minha palavra vale. Não é a minha saudade, não é o tempo que eu fiquei fora, mas é a minha ação, porque eu sou filho de Deus. Jesus nunca chamou a mãe dele de mamãe, mas uma mulher. Ele tinha um compromisso com o pai. Você saiu de casa, mas você tem mais compromisso com a sua família que com o seu marido. Há uma grande diferença. Se a gente realmente quer ter resultado e transformação, a gente tem que trazer a cultura e os valores do céu para essa terra. A sua palavra, quando você falar, não importa quanto você perdeu de dinheiro, mas a sua palavra vale. É isso que está precisando. Você não veio aqui por causa da quantidade de dinheiro que o mundo se faz ou fez. Nós estamos aqui porque somos cidadão e somos embaixadores do reino de Deus. Nós somos a luz, o sal dessa terra. Nós saramos essa cultura, treinando as pessoas, ensinando as pessoas a como reconquistar aquilo que é nosso. E só através da nossa mentalidade, falando e fazendo. Então está na hora de eu e você começar a pensar. Números só tem a ver com resultados. Não adianta nós ter números de casas de Deus, mas o resultado não tem. Nós precisamos de resultado, nós precisamos de mulheres que têm palavra, homens que cumprem com as suas palavras, homens que estão andando igual a José, que transforma a vida das pessoas de tal forma que as pessoas querem andar com ele. Pense nisso. Você é de Deus. Independente se você vai na igreja católica ou crente, qualquer um, você é a imagem e semelhança de Deus. Lá não diz que nós somos católicos ou que somos crentes. Lá diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos igual a Ele. Nós agimos como Ele. Então está na hora de eu e você deixar de enganar nós mesmos e deixar de encher de conhecimento e fazer aquilo que tem que fazer. Ele disse, vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz. Nós temos que fazer, tá? Ele não vai fazer nada para nós. Ele falou, vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz. Repensa os seus valores e o que você tem. E coloca em prática e você vai ver o resultado e o mundo vai se tornar melhor e Jesus vai voltar. Porque ele só vai voltar quando o reino dele for pregado a toda criatura. Então tamo junto, tenha um bom dia, boa sexta-feira. Vamos lá porque hoje é dia de governar, tá bom? Tamo junto, até depois do fim.